espiritual junguiana sempre traz a palavra do Evangelho explicada através da doutrina espírita de forma saudável, revestida dos estudos, dos conhecimentos da psicologia humanista de Jung. E já que a Sônia falou no prefixo re, eu tenho certeza que a doutora Janice muitas vezes traz a ideia de que nós ressignificamos a nossa vida. É provável que não possamos mudar o passado, mas nós temos que ressignificar o olhar nosso do passado, das nossas faltas, das nossas culpas, das nossas carências, dos nossos sofrimentos, que foram tão grandes, mas que hoje, com outro olhar, possamos ressignificar e realmente ver que o importante não é o passado, o importante é o presente. Seja bem-vindo. Poxa, estava tão bom, pode continuar. Você fica à vontade. Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estarmos nessa casa para dividir com todos os frutos dos nossos estudos. Ressignificar é necessário, como disse o nosso amigo, de fato é. Porque, como disse Chico Xavier, não podemos voltar atrás para fazer um novo início, mas podemos mudar o hoje para fazer um novo amanhã, com um novo final na nossa história, até chegarmos a puro espíritos. E nós não vivemos de passado, mas o passado vive em nós. Essa é uma grande verdade. E muitos de nós está preso a esse passado, e por isso continua a ter os mesmos hábitos, as mesmas condutas e, com isso, os mesmos sofrimentos. Então, a nossa doutrina espírita, ela nos traz várias informações. E uma delas é que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, para evoluirmos. Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Somos atraídos para a perfeição. Existe sobre nós uma força irrecusável, chamada tropismo divino, que nos concita a evolução, que nos conclama ao Pai, e que, acreditemos nisso ou não, aceitemos ou não, nós vamos estar caminhando para essa evolução. E quando nós não deixamos que essa força flua em nós, existe uma paralisação e uma força contrária para que isso não aconteça, exercida por nós. E é essa força que nos faz sofrer. É a dor de se recusar àquilo para o qual nós fomos criados. Então, a recusa a essa lei que age sobre nós, da evolução, nos leva ao sofrimento. E muitas vezes a causa de nós nos recusarmos a essa evolução é estarmos atados ao passado. É estarmos achando que aquilo que nos aconteceu. Muito comum no consultório, para nós psicólogos, é receber o paciente que vem se queixando do mundo, de todos, do pai, da mãe, do companheiro, do filho, da avó, do chefe, do vizinho, preso a acontecimentos, principalmente culpando nós mães, né? Porque não tem como nós mães ou nós pais acertarmos em tudo. Primeiro, porque somos imperfeitos. E segundo, que nunca conseguimos dar a um filho aquilo que ele espera de nós. Até porque não podemos dar.
Se vamos dar ao filho aquilo que ele espera de nós, nós não vamos ser bons pais. Então, sempre, um paciente quando chega em terapia, ele vai ter queixas da mãe e do pai. É necessário que assim seja, porque para que ele possa olhar e ressignificar. Porque muitas vezes estamos ainda presos a esse passado com o olhar da criança espiritual ou da criança física dessa encarnação mesmo. E aí o ressignificar se torna necessário. Nós não vamos mudar o passado, como disse o Gilson. Não podemos, já aconteceu. Mas a realidade muda quando nós mudamos a forma de olhar para ela. Existe um teórico da psicologia chamado William James, que ele vai dizer que a realidade objetiva não existe. Porque para cada um de nós que estamos nessa realidade agora, vivendo a mesma experiência, cada um vai ter uma realidade diferente. Vai entender diferentemente o conteúdo dessa mensagem que eu trouxe, vai ter uma percepção de calor, de frio, de energia diferente, vai ter um olhar do espaço físico diferente, vai sentir cheiros diferentes, porque somos únicos. Então, quando nós falamos em ressignificação, é termos novos conteúdos internos para olhar para aquele acontecimento e vê-lo inteiramente novo. E isso fazer todo um sentido para que nós mudemos a nossa atitude com relação a esse passado. Então, ressignificar é necessário. E o tema da noite está bem de acordo. Eu trouxe a terapêutica do perdão. Perdão. Muitos de nós têm dificuldade, não só com o termo, mas muito mais com a atitude do perdão. E terapêutica do perdão. Perdão, de fato, é terapêutico. É tão terapêutico que existe um livro chamado Livro do Perdão, onde a doutora Robi Kassarjian, uma psicoterapeuta, ela fez um livro todo baseado nesse tema. E ela vai ministrar palestras em empresas sobre perdão. Ah, Janice, mas perdão não é algo lá para os religiosos? Não. Aliás, nós somos tão ingênuos. Aliás, nós que aqui estamos um pouco menos, mas nós como humanos somos muito ingênuos. A maioria de nós humanos acha que evangelho é algo para as casas religiosas. É algo para aqueles que não têm muito o que fazer e vão estudar religião. E não tem ideia do quão revolucionário é o evangelho. Do quão necessário é o evangelho. Porque o evangelho não é um livro estanque, não é o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Alcorão, não é a Torá, não é o Bhagavad Gita, não é o Velho nem o Novo Testamento, chamados velhos e novos evangelhos. Não é. Todos esses livros e todas as religiões trazem o evangelho. Se preocupam, têm esse olhar, porque todo aquele que iniciou uma religião foi e é uma carta viva de Deus a nós. Quando o nosso querido codificador da doutrina, Allan Kardec, indaga os luminares da existência sobre essas leis que nos regem, uma delas, essa que eu iniciei a palestra falando sobre a evolução, Kardec pergunta então, homem curioso, homem de ciência, querendo entender das leis que nos regem, pergunta, onde estariam escritas essas leis? E nós podemos pensar, o que são essas leis? As leis de Deus. São as leis naturais que nos regem.
que ela vai, esse olhar para essas leis, nós podemos exemplificar numa palavra. O que são essas leis? Evangelho. Então, começamos a perceber que o Evangelho não é algo religioso, não é um paramento de uma casa religiosa, não é um livro, não é algo para nós tomarmos contato quando estamos dentro de uma casa espírita. O Evangelho é a cartilha do bem viver, da felicidade. Praticar o Evangelho é ser um homem de bem. Todos nós gostaríamos de encontrar pessoas evangelizadas pela vida. Porque encontrar alguém evangelizado é encontrar um Cristo. Então, infelizmente, não vamos encontrar nessa vida. Ah, mas meu filho é tão evoluído, eu acho que ele veio para mudar o mundo. Veio sim. Mas eu também vim. Cada um de nós que aqui está veio para mudar o mundo. Temos esta responsabilidade. Ai, mas nós estamos num momento tão difícil do planeta. Outro dia eu ouvi de uma paciente, eu acho que eu não pertenço a esse mundo, porque tudo me incomoda, esse governo, as guerras e tudo mais. Eu nasci, não sei porquê, nesse mundo, porque precisava. Porque tem responsabilidade com esse grave momento. E se já despertou a consciência, muito mais. E nós que aqui estamos, uma noite de segunda-feira, que poderíamos estar usando para qualquer outra coisa, e estamos aqui, nós já despertamos a consciência de que não somos só um corpo físico, de que a matéria não é tudo, que temos algo além. Olhamos para trás na nossa história da humanidade e vemos que todos os sistemas de governo faliram. Todos os sistemas econômicos. E começamos a perceber e a olhar e a identificar o erro. Todos eles levam à disputa, à ganância, ao separativismo, ao individualismo. Uns querendo sobrepor-se sobre os outros. Um querendo se apoderar do outro. O mais forte, o mais rico, é aquele que tem a responsabilidade com o mais fraco, com o mais pobre. Dentro dessas leis que nos regem. Mas é isso que acontece? Não. Então como podemos estar bem? E quando falamos isso, podemos pensar em governos, em presidentes, em pessoas, mas somos nós. Emmanuel, esse espírito, que eu sou apaixonada pela sua fala, porque ele traz evangelho nas suas mais diferentes falas, nos seus vários livros, pela psicografia do nosso querido médium Amor Chico Xavier. E ele vai nos dizer que tudo aquilo que nós temos, nós devemos a quem não tem. A primeira vez que eu li essa frase, não compreendi de pronto. E fiquei a meditar sobre ela. E, claro, logo me veio o insight. Claro que é! Somos todos filhos de Deus. Cada um de nós é especial para o Pai. Cada um de nós tem igual importância. Madre Teresa de Calcutá, ou aquele senhor que nesse momento está estuprando uma criança. Nós julgamos, nós vemos o mal no outro. Deus não. Deus vê aquilo que seremos e não o que ainda somos. Que bom, né? Imagine se Ele nos desse aquilo que merecemos. Mas Ele não dá. A sua misericórdia é tamanha que Ele nos dá aquilo que suportamos.
não aquilo que merecemos. Nós pagamos os nossos atos errados em suaves prestações. Venha lá aquela casa que vende eletrodoméstico, que parcela em reencarnações, né? Que eu não vou aqui fazer propaganda porque está sendo filmado. A menos que aquela referida casa queira fazer uma doação para nossa casa aqui, né? Seria bem-vindo. Enfim, as obras agradeceriam. Mas, meus irmãos, hoje vamos falar de perdão. A terapêutica do perdão. Já pensaram em alguém que chega a fazer 50 anos de casado e que, de fato, nas bodas de ouro, ainda olham um para o outro com respeito e amor? Já pararam para pensar que ali o perdão esteve presente todo o tempo? Quando a gente fala em perdão, precisamos pensar na necessidade de colocar o perdão não como um ato, eu te perdoo, mas como uma forma de nos colocar no mundo. Voltando à fala anterior, doutora Robi Cassarja vai para as penitenciárias fazer palestras sobre perdão. Vai para as empresas. Por que uma empresa contrata uma psicóloga, uma psicoterapeuta, para ir para a sua empresa falar de perdão para os funcionários? Porque quando nós não perdoamos, nós adoecemos. Nós nos tornamos pessoas amargas, insatisfeitas. E com isso, menos produtivas. Então, um empresário que a contrata, certamente, salvo engano, estou generalizando, né? Ele não está preocupado de fato com os seus funcionários. Não na grande maioria dos capitalistas, né? Mas ele está preocupado com a sua produtividade. Então ele traz para a sua empresa pessoas que vão tratar da profilaxia da saúde do seu funcionário. E aqueles que já despertaram para um olhar um pouco mais amplo sabem que a saúde física depende da saúde emocional. Isso, a ciência psicológica vai nos trazer o tempo inteiro essas informações. Nós, que somos espíritas, ou simpatizantes, ou que já somos espiritualistas, nós sabemos que não somos um corpo. E que as doenças manifestadas nesse corpo são doenças do espírito. O doutor Eduard Bach, dos Florais de Bach, que trouxe essa terapia maravilhosa, que trabalha os nossos campos emocionais, ele vai nos dizer que não existem doenças, senão doentes. E nós podemos fazer uma comparação com o Mestre Jesus. Um ser perfeito. Aquele que nos disse, eu e o Pai somos um. Porque ser um Cristo é ser alguém que cumpre 100% das leis de Deus. E quando nós lá chegarmos, não vamos mais adoecer. Porque também seremos um com o Pai. E não teremos desequilíbrios, nem no pensamento, nem no sentimento, nem na fala, nem na ação. Seremos seres autênticos. Hoje não somos. Pensamos diferentemente do que sentimos, diferentemente do que falamos, diferentemente do que agimos. E esse desequilíbrio nos traz um desequilíbrio energético que desequilibra as nossas células. E o que é uma célula em desequilíbrio? A causa de todas as doenças.
A primeira ocorrência em nosso corpo físico de um desequilíbrio emocional é a baixa do sistema imunológico, abrindo as portas para as doenças. Jesus, aquele a quem seguimos, nosso mestre, vai nos falar de perdão, vai nos dar, inclusive nas últimas horas suas na cruz, o grande exemplo do perdão. E dentro do evangelho que ele traz, do evangelho de Jesus, das suas passagens, nós temos várias narrativas a respeito do perdão. Para nos exemplificar formas de proceder. Antes de falarmos em Jesus, voltando à doutora Rob Kassarjian, ela então começa a sua colocação em termos de perdão, contando um pouco da sua própria história. Ela, aos 17 anos, foi estuprada na sua cama, no seu quarto, na sua casa, no escuro, sem saber nunca quem foi aquele que a vitimou. Torna-se adulta, mas leva consigo essa algema no passado. Não é aquilo que nós falamos? Presa a um passado, presa ao acontecimento que já deveria ter passado, mas vivia nela. E ela então vai fazer terapia e começa a trabalhar. E ela diz que um dos melhores dias da vida dela foi o dia que ela verdadeiramente perdoou o estuprador. Porque ela se libertou dele. E ela começa então a desenvolver todos os seus estudos em cima disso, por sua experiência. O quanto fora para ela difícil, pesado, sofrido a falta do perdão. E daí ela faz todos os seus estudos em cima disso e leva a sua experiência, demonstrando como nós nos vinculamos ao nosso algoz quando nós não perdoamos. E nós vamos perceber que aquele que não perdoa, ele se torna uma vítima eterna. Muitas vezes, quem feriu, quem magoou, já se libertou. E aquele que foi ferido fica preso. Nós vamos ver casos de obsessão. O que é a obsessão? Obsessão, dentro da doutrina espírita, é a influência negativa, porque se não for negativa não é obsessão, de um desencarnado para um encarnado. Acontece também do encarnado para o desencarnado, mas aqui, e também de encarnado para encarnado, né? Aonde você está? Você não chegou do trabalho por quê? Estou escutando uma voz aí do seu lado. O que você comeu hoje? Comeu onde? Qual restaurante? Onde você está? Eu liguei, o telefone estava desligado. Por que você desligou? Essa pessoa que age assim é um obsessor, encarnado. E precisa de tratamento. Certamente. Porque está vinculando e vinculado em processos doentios. Então, um obsessor desencarnado, o que ele faz? Ele se achou ferido, que muitas vezes não foi. Lembra que eu falei da realidade? Às vezes eu olhei e percebi a realidade distorcida. Porque eu não percebi todo o contexto, porque eu não tinha maturidade para compreender inúmeros fatores. Mas eu me senti ofendido e eu quero aplicar o quê? A pena de talião. Que quando ela foi trazida lá na antiguidade, lá com Moisés, ela já foi uma evolução necessária para a época. Porque antes da pena de talião, que é a pena que diz olho por olho, dente por dente, o que acontecia anteriormente? Alguém arrancava um olho, a vítima ia lá, matava
aquele que arrancou o olho e toda a sua família. Era desproporcional. Então, na época, a pena de talião, a lei de talião já foi um avanço. Mas só que o obsessor continua aplicando. Ele quer fazer justiça com as próprias mãos. E o que acontece com alguém que quer fazer a justiça com as próprias mãos? Em geral, ela é desproporcional. Porque tem emoção, tem raiva, tem vontade de vingança. Então, a pena de talião, que hoje ainda é aplicada por nós, ele me magoou, não vou falar com ele. Ah, fulano fez isso, então eu vou fazer aquilo. Ah, agora? Não. E tudo mais. Hoje, nós aplicamos a pena de talião. Hoje, nós nos enredamos com as leis que nos regem, porque nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. E aí, com isso, o que acontece? Nós vamos mudando de lado. Uma hora eu firo, aí aquele a quem eu feri quer aplicar a lei de talião. Aí ele quer me ferir. Aí ele vem para me ferir. Aí eu me sinto ferida, o que eu faço? Quero ferir. Porque eu quero fazer justiça com as próprias mãos. E aí nós não paramos o quê? De expiar. Expiação. O que é expiação? É o resgate pela dor. Ah, mas se nós erramos no passado, nós precisamos vir e sofrer. Quem disse? Quem disse? Sabe por que nós precisamos vir e passar pelo sofrimento? Porque nós não aprendemos a perdoar. Quando eu não perdoo o outro, é porque eu não me perdoo. E enquanto eu não aprender o que é o perdão verdadeiro, perdoando a mim mesmo quando eu erro, eu vou querer sofrer para redimir a minha consciência de culpa. E aí eu vou precisar expiar. Eu vou precisar expiar. Percebe como a terapêutica do perdão é tão necessária? Eu preciso aprender a perdoar. Nós, hoje, se olharmos para trás, 10 anos atrás, nós vamos ver que nós cometemos vários erros. 5 anos, talvez até semana passada, né? Pequenos, alguns maiores. Imagina 10 encarnações atrás. Que a nossa ignorância era tamanha. Hoje a nossa ignorância também é muito grande, porque não sabemos nem votar, né? Mas isso é um outro parênteses. Imagina 10 encarnações atrás. O que nós não fazíamos? Está tudo isso gravado na nossa consciência. Só que nós não nos perdoamos. Porque nós achamos que não podíamos ser errados. Cada vez que a gente erra, sai, extrapola de uma das leis que nos regem, isso fica escrito na nossa consciência. E à medida que nós vamos evoluindo, vamos ganhando um pouco mais de sabedoria, de consciência, tudo aquilo que formos fazendo vai gritando ainda mais dentro de nós. E vai dando uma sensação de inadequação, de medo da vida, de angústia, de tristeza, pela falta do perdão, de nos reconhecermos filhos criados pelo Pai, simples e ignorantes. Precisamos refletir naquilo que a doutrina nos traz. Se Deus é onipotente, ou seja, Ele pode tudo, Ele é soberanamente justo e bom. Sua inteligência é infinita. É Deus, né? Se Ele nos criou
simples e ignorantes. Para chegarmos à perfeição, será que ele achava que a gente não ia errar? O que vocês acham? Eu nunca fiz alguma coisa. Sou simples e ignorante naquela profissão. Até que eu me aperfeiçoe, eu vou errar ou vou acertar tudo e me aperfeiçoar sem nenhum erro? Aqueles que dirigem. Lembram a primeira vez que pegaram no carro para dirigir? Foi fácil? Como é que eu vou saber quando é que eu vou passar a marcha? Como é que eu solto o acelerador e a embreagem juntos e o carro morre? E a gente treme. Como é que eu vou dar conta de passar a marcha, saber a hora, pisar na embreagem, soltar a embreagem, acelerar, pisar no freio, ainda tem que olhar em 3 espelhos? Quem está rindo é quem dirige já, né? Que agora é fácil. Vai começar. E tem gente que não dá conta. Não dá conta. Assim somos nós. Quando eu comecei na doutrina, anteontem, aos 19 anos, e eu encontrei essa máxima, que fomos criados simples e ignorantes para a gente evoluir, que brincadeira besta. Fazia todo mundo anjo, olha que delícia, poupava o nosso trabalho. E é claro que depois a gente vai compreendendo, não tudo, estamos longe de compreender Deus na sua complexidade, mas a gente vai compreendendo que Deus que nos criou sabe das nossas minúcias. Ele sabe que nós só valorizamos o que conquistamos. Não é assim? As coisas que vêm muito fácil, primeiro que a gente desconfia. E deve desconfiar, né? Porque não tem almoço grátis. Então, o que vem muito fácil, em geral, a gente tem que ter um pezinho atrás. Mas assim, o dinheiro que a gente ganha fácil, gasta fácil. Agora, aquele que é suado, a gente toma mais cuidado para gastar. Porque valoriza aquilo que nós conquistamos, aquilo que nos dão, é bom, mas não tem o mesmo gosto. Não tem o mesmo gosto. E é para nós termos esse gosto que Deus nos criou desta forma, para que fôssemos co-criadores com Ele e saboreássemos a evolução. É para saborear, não é para se chicotear. É para sermos indulgentes com nós mesmos. Sabendo que vamos prestar atenção, vamos procurar acertar, mas ainda assim vamos errar. Podemos tomar todos os cuidados, vamos errar assim mesmo. Cada vez menos, mas ainda vamos errar. Sabedores disso, não é para acomodarmos na encarnação. Criou a gente imperfeito, Ele sabe que a gente vai demorar a chegar lá, então tá bom. Eu vejo muitas pessoas fazendo, eu vou deixar isso para a próxima encarnação, porque nessa não dá. Dá. Se quiser, dá. Se nós sairmos dessa inércia, vencermos a preguiça, dá. Nós já temos condição. E trabalharmos o perdão é primordial. Para que nós possamos nos desacorrentar dos erros passados. Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E aí às vezes eu fico pensando, por que ele perguntou 7? Talvez ele tenha pensado em si mesmo, né? Eu acho que até 7 eu consigo. E Jesus falou, não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E uma certa vez, uma senhora que frequentava a casa espírita do Chico Xavier, ouviu numa palestra essa fala de Jesus. Então, quando acabou a palestra, ela busca Chico e fala, Chico,
eu acho que eu vou me separar do meu marido. Aí o Chico falou, mas por que a senhora vai se separar do seu marido? Não, porque eu ouvi aqui hoje na palestra que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E o meu marido é um traste. Ele é alcoólatra, ele me bate, ele quebra as coisas, ele está desempregado, ele não procura trabalho. E como eu já estou com ele há 30 anos e perdoo ele quase que todos os dias, 70 vezes 7 dá 490, né? 7 vezes 7, 49. Dá 490 vezes. Então eu já perdoei ele muito mais do que isso. Eu posso então mandar o traste embora. E aí Chico, tadinho, falou, e agora? Estou enrascado, né? Ela está certa. O que eu vou falar? E ele pensa, quem tem pistolão é bom, né? Aparece Emmanuel para ele. Chico, meu filho, fala para essa senhora que é 490 vezes cada ofensa. Ou seja, é infinito. É infinito. E não tem como nós acharmos, né? Como tem gente que eu falo assim, eu estou aturando essa pessoa aqui porque eu não quero vir na próxima vez com ela. Dependendo da pessoa eu conto. Dependendo eu deixo uma ilusão, né? Porque senão vai dar desespero. Deixa ela saber depois, né? Mas às vezes assim, eu vejo que já dá para eu fazer algo, aí eu falo, querido ou querida, enquanto não amar, vai voltar. Juntinho. Porque os laços que nos amarram para a eternidade são 2. Amor e ódio. Se está no ódio e não quer mais aquela pessoa, vai voltar com ela. E se está amando, vai querer voltar com ela. Então, não tem jeito. Vamos ter que nos amar uns aos outros. Mas eu e aquele estuprador que eu falei agora há pouco, que está estuprando uma criança de 5 anos, eu vou ter que amar ele. Vai. Porque sabe lá se não fui eu que já estuprei há 5.000 anos, 2.000, 1.000, 100, 30 não, né? Porque nessa eu estou bacana nisso. Mas tem outros defeitos. Mas será que 2 encarnações atrás eu não era um homem e que estuprava? E mulheres também estupram? Como eu vou julgar meu irmão? E quando nós olharmos para o nosso irmão e não tivermos uma atitude de perdão, nós vamos continuar sofrendo. Porque se eu não consigo olhar para o meu irmão, olhar o erro que ele faz e perdoar imediatamente, é porque eu não me perdoo. E quando eu não me perdoo, eu busco sofrimento, eu atraio sofrimento para redimir a minha culpa que está latente. Então percebe como Jesus é maravilhoso? Perdoar. E a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós queremos o perdão de Deus, mesmo sem precisar. Porque Deus não precisa nos perdoar, pelos motivos que eu já acabei de falar. Quando um filho começa a andar e cai, nós ficamos com raiva? Quando começa a falar e fala errado, quando repete uma primeira palavra de baixo calão, sem nem saber o significado, o que a gente faz? A gente ri, né? A gente acha bonitinho. Por quê? Porque faz parte do desenvolvimento. Para ele começar a caminhar, primeiro ele engatinha, depois ele ensaia, dá o primeiro passo, cai, a gente acha lindo, porque ele está se desenvolvendo na normalidade. É assim que Deus nos vê. Quando nós estupramos, matamos, roubamos. É assim que Deus nos vê. E olha lá, olha, está num processo. E agora está andando mais rápido. Olha lá, né? Agora está só batendo. E que bom!
É com esse olhar que nós precisamos olhar uns para os outros. Quando vê um noticiário no jornal, ao invés de falar pena de morte, não. Fazer uma prece por aquele que ainda está errando tanto. Mas, Janice, esses políticos que estão desviando verba, as pessoas estão morrendo nos hospitais, como é que eu vou olhar e não ter raiva? Olhando. Principalmente olhando para esses irmãos, sabendo que eles estão assinando uma promissória de dor para resgatar daqui a pouquinho. É com esse olhar que nós precisamos olhar os irmãos. É com esse olhar de quem entende de erro, entende que nós precisamos do perdão, não de Deus, mas o perdão daqueles que convivem conosco. Já pararam para se perguntar quantas vezes as pessoas que convivem conosco nos perdoaram até hoje? Muitas vezes sem nós nem sabermos. Quantas vezes uma grosseria que fizemos? Se não houvesse perdão para nós, nós não conviveríamos uns com os outros. Não conseguiríamos conviver uns com os outros. E a falta de perdão, ela é causadora, inclusive, de doenças físicas graves. Divaldo Pereira Franco, nosso médico, que ainda está encarnado, baiano, certa feita ele estava com angina. E aí, estava naquele desespero, né, uma doença do coração, com falta de ar. Joana de Ângeles aparece para ele e ele fala, eu estou muito mal e tal. E ela assim, vamos trabalhar. Era a reunião mediúnica, né, lá na Mansão do Caminho. Divaldo, o que você está fazendo aí na cama? Vamos trabalhar. Aí ele assim, nossa, que diabo de mentor é a senhora? Eu aqui quase morrendo e a senhora está... eu aqui quase 100% morto e a senhora querendo que eu vá trabalhar e me tratando desse jeito? Aí ela virou e falou, Divaldo, eu estou 100% morta e estou indo trabalhar. Levante-se daí e vamos. E ele, meu Deus do céu, que mentora que eu fui arrumar. E aí foi, com muita dificuldade, foi para a reunião. Quando ele volta, ela aparece e fala assim, esse problema aí que você está no coração é falta de perdão. E ele toma um susto. Acho que isso deve ter ele está com 90 anos, né? Deve ter uns 30 anos atrás, 40. Não sei bem, ele relata isso em algumas das suas palestras. E ele fala, falta de perdão. E ela vai embora. E ele fica enfifado com aquilo. E começa a passar ali para a sua história. E não vê, não encontra nenhuma situação onde ele não tenha perdoado. E aí depois ela aparece novamente no outro dia. Ai, a senhora, pelo amor de Deus, tem que me dizer, eu não consegui achar nada. Vá para o espelho todos os dias e se pergunte, porque é a falta de perdão. E ele faz um exercício, começa a se perguntar, o que eu preciso entender, o que eu preciso saber. Ela devia ter ajudado a classe da psicologia e mandado para um terapeuta, né? Mas, enfim, era mais fácil. Eu fazia uma hipnose e tal, enfim, bobagem. Mas aí ele começa a se indagar e um dia surge um acontecimento que tinha havido há 30 anos atrás, onde ele foi feiamente difamado por uma certa pessoa e ele ficou muito mal na ocasião, foi muito grave o que a pessoa fez, mas que ele achava que já tinha perdoado. Então aí quando ela aparece, aconteceu isso, mas eu já perdoei. E aí ela fala, pense se você já perdoou. Pense exatamente nesse assunto, pense você abraçando essa pessoa e perceba se você já perdoou. E ele então diz que vai fazendo esse exercício e percebe que ele muda até o tom da voz quando falava desse assunto. E aí ele percebeu que não tinha perdoado. E a falta de perdão provocou a angina. Ele então busca essa pessoa e vai pedir perdão. Ele foi pedir perdão. Essa pessoa houvera feito isso por inveja, e ele então pede perdão por ter despertado esse sentimento no outro. E ele verdadeiramente se liberta e fica bom da angina.
tanto que está entre nós até hoje. Então precisamos perceber que nós temos escolhas na vida. E precisamos, então, nos colocar na vida com a atitude do perdão. Essa atitude de olhar para alguém e praticar a indulgência que praticamos com uma criança que está começando a andar, que erra e nós sabemos que é do processo. Então, quando alguém errar contra nós compreendermos que cada um dá o que tem. A pessoa não faz aquilo para nos atingir. Ela não nos magoa, em geral, tirando os psicopatas, que fazem, de fato, para ferir, para magoar. Em geral, as pessoas fazem sempre movidas por alguma razão que elas têm para aquilo fazer. Que é, muitas vezes, e na grande maioria, elas não sabem aquilo que a está movendo. Ela está só reagindo. Por isso a nossa doutrina nos concita ao autoconhecimento, à autorreflexão, saber quem somos, por que eu estou agindo assim ou não, para que nós possamos entender o que nos move, o que me faz fazer isso. Se eu estou discutindo, se eu estou agredindo alguém, por que eu estou fazendo isso? E não adianta dizer, porque alguém está... Não. Tudo o que nós fazemos, nós temos que voltar o dedo para nós. Por que eu estou fazendo? Não importa se o outro me agrediu, se a minha atitude, ela vem do meu íntimo. Não importa se alguém me agride. Se eu agrido de volta, não foi ele que provocou. Foi a minha agressividade que foi ressaltada ali. Porque se eu não tiver agressividade, ninguém vai fazer com que eu agrida. Se eu ainda agrido, se eu faço algo, é porque isso está em mim. Mas a maioria das pessoas, elas só reagem e não agem. O agir é você olhar para a situação, elaborar, tentar compreender e depois dar uma resposta adequada. O reagir é, alguém grita comigo, eu grito comigo. E eu não percebo que quando eu grito também, algo que foi aprendido, na verdade, é porque eu estou com medo e eu estou me defendendo. E aí, se eu paro para elaborar e percebo, eu vou gritar também. Ele gritou comigo, eu vou gritar também. E se eu falo e falo assim, por que eu vou gritar? Porque eu estou com medo. Mas por que eu estou com medo? O que essa pessoa pode me fazer? Pode me abandonar. Se ela me abandonar por isso ou por aquilo, mas eu não preciso gritar. Se eu gritar, vai ser mais atrito, mais vontade a pessoa pode ter de me abandonar. Então eu começo a não reagir, e sim a agir. E elaborar para nós entrarmos numa atitude de perdão é dar ao outro o direito dele ser como ele é. Tão difícil isso, né? É muito fácil nós convivermos com os iguais. Ele pensa igual a mim. Esse vaso é tão bonito. É bonito também. Então eu gosto dele. Ele pensa igual a mim. Esse vaso é tão bonito. Janice, é muito brega. Eu não gostei não. Pronto, eu já fico com raiva. Como é que ela não gostou do meu vaso? Que absurdo. Já penso. Aí já cria uma animosidade. Nós criamos ressentimentos com pessoas, mágoas, por motivo de nada. Conheço a pessoa hoje. Não gostei de fulano. Meu Deus do céu, o que o fulano fez? Não sei, não gostei. Meu santo não bateu com o dele. O santo tem nada com isso. Está fazendo outras coisas. E se é santo mesmo, bate com todo mundo. Né? E a gente, santo, ou espírito, ou o anjo da guarda, se já é anjo, já não tem as nossas imperfeições. Mas a gente sempre dá desculpa, né? Então, às vezes a pessoa simplesmente ela tem algo que reflete algo em nós que nós não gostamos. E aí a gente, não gostei do fulano. Então a gente se sente ameaçado, ou se sente inferiorizado. Aquela moça ali é mais bonita que eu. Eu não gostei dela, porque eu quero afastar ela do meu ciclo, porque eu me sinto ameaçado, ela me fez eu me sentir menos. Então nós precisamos entender o que é que nós fazemos, para não sair criando animosidades, para criarmos pontes ao invés de muros. Temos que abraçar-nos uns aos outros e dar
a vida, a nossa vida, esse olhar compassivo, para um dia chegarmos a ser como Gandhi, que quando perguntado por uma jornalista, Gandhi, Mahatma, quantas vezes o senhor já perdoou? Ele olhou e falou, nunca perdoei. Ela ficou espantada. Como o libertador da Índia, o grande pacifista Mahatma Gandhi, que venceu o jugo inglês com a não violência, não perdoa. Ela julgou, né? E aí ficou espantada e ele continuou. Eu nunca me senti ofendido. É a indulgência de saber que o outro tem o direito de ser o outro. E eu vou continuar sendo o que eu sou. Então, se o outro eleva a voz, se me agride, eu preciso estar ali, eu vou tentar contemporizar, ok. Se não der, eu vou me afastar, vou deixar o desequilíbrio com ele. Se alguém está matando, estuprando, corrompendo, eu vou compreender que aquele é o estágio da pessoa. Não por ser complacente com isso, porque perdoar não é ser conivente com o erro. Muita gente tem dificuldade de perdoar. Como é que eu vou perdoar fulano e ele vai achar que eu estou aceitando o erro? Não, não é isso. Eu vou dizer, por exemplo, né, uma mulher que é espancada pelo marido, ela pode perdoar esse marido, mas ela pode dizer, vamos parar aqui. Eu não quero mais. Você não tem o direito de me espancar. Mas perdoar, entender que ele é um desequilibrado, que ele ainda está numa etapa moral muito aquém. Então, é a compreensão de que ele ainda é assim. Mas eu não preciso conviver. Eu não preciso conviver e nem preciso dizer, não, eu vou te perdoar porque o que você faz é certo. Não, não é. Seja a sua palavra, como dizia Jesus, sim, sim, não, não. E Jesus também falava, afaste o pecado e ame o pecador. Nós não vamos bater palma para o erro. Nós não vamos dizer que o erro é certo. Muito pelo contrário. Vamos tentar educar aqueles que convivem conosco. Olha, isso que você está fazendo não é certo. Mas não vamos rechaçar aquele que erra. Muito pelo contrário, vamos tentar abraçá-lo com amorosidade para tentar dissuadi-lo daquele ato errado, demonstrando a outra forma de se fazer aquela mesma coisa de uma forma certa. Mas vamos compreender, vamos ser indulgentes, compreender que cada um dá o que tem. E que nós podemos, como Chico Xavier dizia, ao outro eu dou o direito de ser como ele é. A mim, o dever de ser a cada dia melhor. É esse o olhar que nós temos que ter. Mas sempre nos perdoando. Porque mesmo nós vigiando e orando, como Jesus nos concita, para que não possamos cair na tentação, e nesse caso tentação também, nunca é de fora. Eu não queria beber, mas o fulano me tentou tanto que eu bebi. A tentação não foi o fulano, a tentação foi ainda o seu velho hábito e a sua fraqueza moral de não conseguir dizer não. Tentação sempre é algo nosso. Eu sempre serei tentada pelas minhas imperfeições morais, que querem ser colocadas novamente, pelos meus velhos hábitos. Isso é a tentação. Eu não levo desaforo para casa. Então alguém grita comigo, eu grito também. Alguém me xinga, eu xingo também. É o velho hábito. Essa é a tentação. Repetir aquilo que nós já aprendemos, que é fácil. Isso é que é tentação. Então, vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiai é a si, tá, gente? Não é a vida dos outros, não. É me vigiar, saber quem eu sou, como é que é meu caráter, aonde eu já melhorei, aonde eu preciso melhorar, saber até onde eu vou. Então, saber que se eu sou pavio curto, eu ainda não consigo não entrar numa discussão. Começou a discussão, eu boto a água da paz, que Chico Xavier falava na boca, para eu não me retrucar, e saio de cena. Até eu me acalmar e voltar para o meu normal. Aí eu volto e consigo conversar. Então, isso é o se vigiar, é o se conhecer. E orar para ter a força moral, através da espiritualidade que sempre nos ajuda, para podermos vencer a nós mesmos. E trazer o perdão como uma colocação de vida. E só para encerrar, no livro Ave Cristo, psicografia do Chico, e ditado por Emmanuel, tem uma passagem belíssima, que é de uma beleza realmente maravilhosa,
onde um pai está com os 2 filhos, um em cada mão, caminhando, ele cristão, e vem então um soldado e solta os cavalos em cima deles, porque vê que ele é um cristão, e esses cavalos destroçam os 2 filhos. Ele, diante do soldado, se ajoelha e faz uma prece pelo soldado. Isso é perdão. Compreender que ali tinha um espírito ignorante, que não tinha ideia do que estava fazendo a si mesmo com aquele gesto. Mas aquele cristão, que já tinha recebido o Evangelho de Deus através de Jesus, ele sabia que aquilo que estava acontecendo ali, o pior seria para aquele soldado. Então ele se ajoelha e, assim como Jesus, pede ao Pai: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Muito obrigada.